problema não, a gente vê o que Deus tem para a gente. Essa é a vantagem de quem vai à igreja. A vantagem de quem vai à igreja é que não escolhe aquilo que quer ouvir. É diferente do pregador que diz, da pessoa, da ovelha que diz assim: agora minha igreja é minha casa. Já ouviu essa frase? A reunião dos feridos, né? A minha igreja é minha casa. Eu assisto no YouTube, tem um monte de pregação. Sim, Zezinho, você escuta o que você quer, aquilo que te agrada, porque quando o pregador começa a falar algo que te confronta, aí você muda de pregador. Tá lá, esse não, eu vou mudar. Ei, ficou muito chato essa pregação. Aí você muda. Ah, essa aqui eu estou gostando. Então você vai escutando aquilo que você acha que precisa. Então você não fica a serviço de Deus. Ou seja, você fica à sua disposição. É um self-service espiritual. E na igreja, você é obrigado a ficar e ouvir tudo que Deus tem para você até o final. E se você for embora, porque você ainda não entendeu o que é se submeter a Deus. Porque a gente fica até o final no cinema, a gente fica até o final no teatro, e é algo que vai passar. Então, a menos que você tenha filho em casa, ou que você esqueceu a panela de pressão no fogo, escute a palavra toda e só saia depois da bênção final. Amém? Glória a Deus, aleluias. Deus abençoe, Nayane. Obrigado, fica na paz. Nayane, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Olha, escuta, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Receba, amém? Em nome de Jesus. Justo a poltrona onde a carreta bateu. Amados, nada é por acaso. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor e que andam nos seus princípios. Todas as coisas. A gente quer que algumas coisas cooperem, mas são todas as coisas. Todas. Amém? Então nunca reclame, não reclame que você não sabe o que pode estar acontecendo lá na frente. Amados, nós vamos fazer a parte agora do dízimo das ofertas. Deixa eu te explicar algo aqui. Você que não preencheu a ficha ainda de membro e quer preencher, se não tiver ali atrás, depois você pode pedir para alguém verificar lá no carro, que eu tenho fichas lá no carro, porque tem muita gente pegando e pode ser que tenha acabado aí. No final você pode pegar essas fichas, ok? E preencher. Você que não preencheu o nosso cadastro de dizimistas da igreja, por quê? Nós estamos fazendo um relatório financeiro e organizando todos os dizimistas da igreja, para que nós venhamos a acabar com, nós temos que fazer a cota para fazer não sei o que, nós temos que fazer, cada um vai dar um carnê de R$100, de R$200, para a gente fazer não sei o que, quem pode dar, nós temos que juntar 2.000, não, acabou. Nós temos agora nós vamos ter com esse programa, uma programação financeira, sabendo quanto entra, quinzenalmente, mensalmente, isso logicamente que no decorrer de 6 meses, 7 meses, que isso vai ser lançado uma média, para que a gente possa comprar algo sabendo que vai pagar. Não é ficando para a pessoa, dizendo para a pessoa assim, fica dizendo para a pessoa, segura um pouquinho aí, porque é igreja, né? Igreja você sabe, a gente paga conforme entra. Não, isso é humilhação, isso é feio, isso não é coisa de filho de Deus. Isso não é, eu não posso ficar chegando no lugar onde eu comprei uma coisa para pagar o aluguel da igreja dizendo assim, não, o Senhor sabe, a gente nunca falhou, e igreja é assim, a obra é do Senhor, se a obra é do Senhor, e o Senhor respalda, então o Senhor paga pontualmente, porque Deus é um Deus organizado, amém? O meu Deus não é um Deus desorganizado, aonde opera a ordem, opera a espiritualidade, ok? Então tem gente que diz assim, não, é para Deus, a gente faz, não, então, quer dizer que é para Deus, eu vou fazer de qualquer maneira? Não, Deus é um Deus de ordem, tanto que quando havia desordem, havia caos, havia trevas, a primeira coisa que ele disse o seguinte, haja luz. Por quê? Porque aonde há desordem, há trevas, há caos. Então aonde há desordem, desorganização, há caos. E Deus diz, haja luz. Então Deus é um Deus de ordem, amém? Então, se há dizimistas essa noite, você vai pegar esse envelope lá atrás. Você que é dizimista, que todos os meses dizima e tal, é esse envelope lá atrás, ok? E para quem é ofertante, tem o envelope atrás no bolso da cadeira, que está aí o envelope preto, você pega. E o cadastro também está lá atrás, tem umas 70 canetas, aí você preenche, amém? Por quê? Porque
todos os membros da igreja terão o seu número e receberão uma carta com o seu número. Então, se você é membro, você vai receber uma carta dizendo: bem-vindo como dizimista da Igreja Batista Chema. Você vai receber a carta com o seu número, e aí fica fácil, você chega lá atrás, pega o envelope com o seu número e dizima, e pronto. A gente joga no sistema, e o sistema vai fazer todo o cálculo. Amém? Glória a Deus, aleluias. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 8, antes de ofertarmos. 2 Coríntios 8. Segunda Coríntios 8. Amém? O irmão Nilson está com os envelopes de dízimo. Então os dízimos são no envelope branco, e você que vai ofertar, fique com o envelope preto que está no bolso da sua cadeira. Diz assim, ó, no versículo 1, já diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida às igrejas da Macedônia. Agora preste atenção: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, que estas igrejas pobres, que estavam passando por um tempo de crise, como nós estamos passando hoje, nós, que eu digo, o Brasil em geral, porque aqueles que estão em Cristo não estão em crise, amém? Amém. Você está aqui ou você veio como alma penada? Aquele que está em Cristo não está em crise, amém? Salmo 37 diz que em tempos de crise os retos se fartarão. Foi no deserto que eles comeram maná, foi no deserto que eles comeram carne, até sair carne pelo nariz. Aprenda que no deserto Deus te sustenta, e sustenta em abundância. O apóstolo está dizendo que nesse tempo de profunda crise, foram onde eles mais ofertaram, mais dizimaram, mais deram primícias a Deus, mais colaboraram, a ponto dele dizer o seguinte: na sua extrema pobreza, eles superabundaram em generosidade. Aí tem gente que diz assim: pastor, eu espero ter para dar. Nunca vai ter, porque a palavra do Senhor diz no livro de Malaquias: e nisso fazei prova de mim. Então ele está mandando fazer prova. Se você espera ter para dar, você não tem fé, não entendeu ainda o que é evangelho. Pastor, é porque eu tenho que organizar a minha finança. Aí é problema seu com a sua finança, Deus não tem nada a ver com isso. Eu preciso aprender a me organizar com aquilo que Deus deixa ficar comigo. Sabe por quê? Porque nem o que sobra é meu, é tudo de Deus. Quem te deu o fôlego? Quem te deu fôlego para trabalhar? Quem te deu fôlego para trabalhar? Quem te deu energia? É tudo dele. Aí ele pede e diz o seguinte: fica com o resto que é meu, mas eu permito que você fique com ele. É assim que acontece, que a gente diz assim: 90% é meu. Não, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Deus deixa o homem dominar sobre o reino vegetal, sobre o reino animal, mas em toda a Bíblia você vai ver ele dizendo: o ouro e a prata são meus. Ele não divide com ninguém, só que ele permite para que você fique, e através do seu êxito, através da sua vida regalada em Deus, você glorifica o nome dele. Amém? Glórias a Deus. Então nesse momento nós vamos ofertar, e oferte com alegria. Eu quero orar pela sua oferta nessa noite. Senhor, aqueles que estão dizimando, obedecendo ao Senhor, aqueles que estão ofertando, ó Pai, aqueles que estão, ó Senhor Deus, dando as suas primícias, que entenderam, ó Senhor Deus, que não é apenas o ato de dar, mas o coração alegre em dar, não apenas em obedecer por obrigação, mas em honrar a Ti, porque aquele que honra, ele obedece com alegria. Todos, ó Senhor Deus, que praticam, eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere as bênçãos segundo a sua palavra. Senhor, que o Senhor abriria a janela dos céus.
Senhor, em nome de Jesus, abençoe de maneira tal que possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor, através dos frutos da nossa sementeira. Não queremos dar a Ti o resto, não queremos dar a Ti o que sobra e nem tão pouco fazer conta, porque cremos em um Deus que libera bênçãos sem medidas sobre nós, e porque nós teríamos medidas para dar a Ti. Nós vivemos em uma graça superabundante, e dentro dela, aonde a lei é o fim, a graça superabunda em fazer mais do que o Senhor pede. Por isso é honra. Te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode ofertar com alegria na casa do Senhor. Aleluias, amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, por favor. Não esqueça de pegar sua ficha no final, preencher. Nós temos mais ou menos, pelas nossas contas, ainda umas 60 pessoas que faltam preencher. 50 a 60 pessoas, amém? Já estamos em 170 quase, dá mais ou menos isso. Livro de Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Uma passagem muito conhecida de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, ia uma numerosa multidão. Bartimeu, o cego, mendigo, filho de Timeu, que ficava assentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele a cada vez mais gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E o chamaram. Então o cego dizendo-lhe, chamaram então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, e como um salto, ou dando um salto, foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pela estrada fora. Amém? Amados, nós estamos aqui mediante uma situação em que eu posso dizer que muitos se encontram só que com Cristo. Como assim, pastor?
Aqui havia um cego que estava sentado à beira do caminho, só que esse cego, ele tinha ouvido que Cristo passava por ali, mas ele não tinha intimidade com Cristo. Eu costumo dizer que pior do que não conhecer é conhecer e não conhecer realmente. O que é conhecer e não conhecer realmente? É não ter um conhecimento profundo, não ter relacionamento. Eu até fiz uma brincadeira, se não me engano foi quarta, aqui onde eu disse: alguém conhece o Neymar? Alguém conhece o Barack Obama? Alguém conhece fulano de tal? Aí todo mundo conhece, mas será que eles conhecem você? Às vezes nós conhecemos a Cristo, um Cristo histórico, mas não um Cristo, a pessoa de Cristo. Nós precisamos entender o relacionamento com Cristo para poder sair da beira do caminho. Esse cego estava à beira do caminho. A beira do caminho é o caminho daquilo que resta. A beira do caminho é o caminho da insignificância. A beira do caminho é o caminho da desvalorização. Deus não te criou para você ficar à beira do caminho. Deus não te criou para você estar como o cego de Bartimeu, assentado pedindo. Às vezes as nossas orações são verdadeiras mendicâncias espirituais. Ou seja, eu vou para Deus como um mendigo espiritual, dizendo: se o Senhor puder, se o Senhor quiser, se o Senhor... Sabe, existe alguma coisa impossível para Deus? A palavra do Senhor diz que Ele tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, o que sobra para o diabo? Irmão, o que sobra para o diabo se Deus tem todo o poder? Que poder tem o diabo? Ele tem uma força outorgada por Deus para ir até onde Deus permite que ele vá. Preste atenção, decore isso. O diabo não tem poder. Ele tem uma força liberada por Deus. Por quê? Porque tudo está debaixo da potente mão do Senhor, para que ele vá até onde Deus permite que ele vá. Eu disse, se eu não me engano, Lutero, que ele é como um cão e as correntes estão na mão de Deus, e ele vai até onde a corrente alcança, porque até o diabo é o diabo de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Então, o nosso caminho não é à beira do caminho, a nossa vida não é à beira do caminho. E aqui eu estou olhando para um cego que estava à beira do caminho. E a primeira coisa que eu aprendo para sair da beira do caminho é que a nossa motivação em estar em um lugar melhor, sair da beira do caminho para um lugar melhor, está naquilo que nós ouvimos. Preste atenção o que aconteceu com o cego Bartimeu. Ele ouviu que Jesus passava por ali. Ele estava na beira do caminho, mas ele, ouvindo que Jesus passou por ali, ele foi motivado a sair da beira do caminho. Ah, mas pastor, eu estou na igreja, eu ouço a palavra, mas eu não tenho ânimo para aplicar tudo aquilo que... Então você não está ouvindo como tem que ouvir, você só está escutando. Há uma diferença de escutar e ouvir. O nome Shema é ouve em hebraico. Shema, ó Israel, ouve, mas também é obedecer. Por isso que a gente colocou, porque ouvir é obedecer. Sabe por quê? Porque na raiz hebraica, ouvir e obedecer é a mesma palavra, Shema. Porque para Deus, quem ouve, obedece. Então, se eu ouço e não obedeço, eu estou escutando. A igreja virou um programa para mim. Aí eu vou para a igreja domingo. Ah, vai estar lá, ó, deixa eu ver, o Joãozinho vai estar lá, a Patrícia vai estar lá, a Maria vai estar lá, a Glaucio vai estar lá, a pastora vai estar lá. Eu tenho que falar com Camila, vai estar lá, o Gleice vai estar lá, Rafael vai estar lá. Então a gente fica. A igreja vira um programa. Aí depois da igreja, aí eu vou comer pizza com meus irmãos, eu vou comer tapioca na lanchonete, eu vou comer açaí na lanchonete da igreja. Aí a gente tudo vira um programa. Igreja não é um programa. Aqui é o lugar de você ser edificado, de ouvir a palavra de Deus e colocar em ação lá na rua.
Irmão, aqui não é um lugar para você exercitar a sua fé. Aqui é um lugar para você edificar a sua fé. Você exercita a sua fé lá na rua, quando quiserem te dar suborno, quando alguém que você vendeu não quiser te pagar, e você, no seu domínio próprio, começa a orar pela vida dessa pessoa, porque tem gente que começa a orar para o devedor dele morrer. Se ele morrer, ele não te paga. Ora para ele prosperar, que aí ele te paga. É lá fora, quando te fizerem propostas indecentes, é lá fora que você tem que dar testemunho, porque ser crente aqui é fácil. Qualquer mendigo que eu pego na rua, qualquer um, bota aqui em cima, ensino meia dúzia de palavras, bota um terno, e em alguns lugares até mais do que outros, se ensinar a dar uma rodadinha, e falar um glória a Deus com a voz diferente, pronto, é cheio do poder de Deus, aleluia, glória a Deus, irmão, e pronto. Virou o pastor da noite. Mas irmãos, é lá fora que a gente dá esse testemunho. Mas pastor, eu não sou perfeito. Eu não estou falando de perfeição. Quem é perfeito? Eu estou falando de completude. Teléus, homem teléus, mulher teléus, ser completo. É viver de maneira a não negligenciar o sacrifício da cruz por você. Quando nós estamos andando lá fora, eles olham em nós o filho de Davi, Jesus, ou eles olham, é apenas a Maria, é apenas o fulano, é apenas o ciclano. Não, eu preciso entender que ouvindo o evangelho, isso tem que me motivar a sair da beira do caminho para ir para o centro da vontade de Deus. Eu preciso entender que a minha vida espiritual não pode caminhar à beira do caminho. Um dia eu estou em Deus, outro dia eu não estou. É como se Deus fosse um cômodo. Uma hora eu estou na sala, outra hora eu estou na cozinha, uma hora eu estou no quarto, outra hora eu estou no banheiro. Não, Deus não é um cômodo para você ficar entrando da presença dEle, saindo da presença dEle. Afinal, isso é até, me desculpe, esse termo, entrar na presença de Deus e sair da presença de Deus, é até uma idiotice. O Salmo 139 diz: para onde irei, para onde fugirei da sua presença? Se eu faço a minha cama no inferno, lá o Senhor está. Se eu vou nas mais altas alturas, o Senhor está. Os seus pensamentos são tão altos que eu não alcanço. Para onde eu fugirei? Deus está em todos os lugares. Como você vai fugir de Deus? Elias tentou fugir de Deus, foi na caverna. Quando ele tentou se esconder de Deus, foi para a caverna. Aí Deus disse assim: o que fazes aqui, Elias? O senhor está aqui também? Leia sua Bíblia. Deus não falou para Elias: Elias, o que fazes aí, Elias? Não, Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Tomou um susto Elias. O Senhor sempre chega primeiro. Meu irmão, Deus sempre chega primeiro. Deus sempre chega primeiro. Deus chegou primeiro para te tirar da poltrona 3 e 4. Deus chegou primeiro naquele banheiro para te segurar lá. Deus sempre chega primeiro. Você nunca vai ganhar de Deus. Bota na sua cabeça isso. Quando você oferta aqui, quando você dizima aqui, Deus já chegou primeiro. Ele te deu antes. É por isso que você está fazendo. Quando ele pedia as primícias no Velho Testamento, ninguém plantava cevada, a cevada nascia. Ele já havia dado ao povo. Somos nós que pensamos que fazemos muito. Amados, você não pode ficar na beira do caminho. Uma hora você está com Deus, outra hora você... Não, eu estou com Deus, mas não quero nada com Deus. Agora eu quero saber das minhas prioridades. As suas prioridades, se a sua prioridade não for Deus, não existe prioridade. Existe o resto. Aí a gente vai dar testemunho. Não, é porque eu vim testemunhar aqui, porque sabe de uma coisa? Eu tinha muitas casas, tinha cavalos, tinha carros, e eu vivia me prostituindo, tinha muito dinheiro, tinha mansões. Vocês já viram testemunhos assim? E eu trabalhava muito, e eu larguei tudo para seguir a Deus, e Deus até me deu em dobro, mas hoje eu tenho Ele. Largou tudo? Tudo o quê? Uma casa que pega fogo é tudo? Um cavalo de 200 mil
que pega uma gripe. A pastora pegou pneumonia, estava pregando de manhã, o cavalo pega uma gripe, não vai nem na vaquejada, morre. Aí tem gente que bate no pé. Eu tenho 5 cavalos de 70 mil, de 70, eu conheço gente que tem cavalo de 200 mil, que pega uma gripezinha, que para sair da baia tem que fazer a unha, aí morre, largou tudo, o quê? Taca fogo em Deus para ver se ele pega fogo. Bota o vírus da gripe em Deus para ver se ele morre. Meu irmão, tudo é Deus. Tudo é Deus, o resto é o resto. Não é eu larguei tudo por Deus. Não, eu larguei nada por tudo. Tudo é Deus, tudo é Jesus Cristo. Você pode aplaudir aí, meu irmão, você vai dar glória a Deus. Você não largou tudo por nada. Dá a impressão que Jesus Cristo estava assim: se você não vier, Jesus Cristo estava passando, e o cego gritando, e Jesus Cristo continuou andando, e o povo, cala a boca, cego, e o cego, e Jesus andando, e o cego gritava mais alto, Jesus, chama ele lá. Jesus estava muito preocupado em ficar: cego, eu preciso te curar, porque os outros precisam ver que eu sou Jesus. Você acha que Jesus está preocupado? Irmão, ele é absoluto. Ele já fez, ele morreu por você. Ele se entregou na cruz, a obra, o que ele foi falado foi: está consumado, tetelestai. Tetelestai era uma sentença, o alvará de soltura, em que o juiz batia o martelo e dizia: tetelestai, você está livre. Agora basta apenas nós reconhecermos o sacrifício da cruz e adquirirmos tudo aquilo que já foi liberado para nós na cruz do Calvário. Então para de mendigar, porque você serve um Deus que pode todas as coisas. Não fica mendigando não, se ele puder, irmão, se ele puder. É que a nossa inteligência emocional, ela é tão abalada às vezes, que nós transferimos isso para a nossa espiritualidade. Gideão ouviu um sonho e foi motivado. Chegou para o pessoal de Israel, para os guerreiros de Israel, e disse o seguinte: os 300, vamos descer, porque o Senhor deu um sonho a eles, e eles seriam consumidos, a guerra é nossa, eu ouvi o sonho que eles tiveram, Deus é conosco. E Gideão desceu, e quando ele desceu fazendo uma algazarra, ele desceu vibrando, ele desceu ovacionando, ele desceu aleluiado. Sabe o que aconteceu? O povo ficou tão nervoso que eles mesmos se mataram. Não precisou nem o povo de Israel matar eles. José foi motivado por um sonho. O que você tem ouvido? O que tem te motivado? Ficamos à beira do caminho porque apenas escutamos, mas não ouvimos. O cego disse: é Jesus, eu já ouvi falar dele, ele cura, eu não vou desistir por nada. Eu não vou desistir por nada. Amados, esse cego, ele tinha motivos para ficar sentado. Eu vou quebrar o protocolo aqui, para ficar sentado assim, ninguém me cura, ninguém se importa comigo, nenhum irmão vai na minha casa orar por mim. Na hora que precisou de mim eu orei. Não, fui eu que ganhei ele para Jesus, hoje nem fala comigo. Sabe por que ele tinha todos os motivos? Bar, em aramaico, é filho, em hebraico é Ben. Esse cego, ele era estigmatizado pela impetulância do seu pai. A história para-eclesiástica nos diz que o pai de Timeu, o nome dele não era Bartimeu, esse não era o nome dele, o nome dele era Timeu. Bar era esse substantivo próprio que designava ele como filho de alguém, filho de Timeu, desculpa, o nome dele, o nome do pai dele era Timeu. O nome do pai do cego era Timeu, por isso que era o cego de Bartimeu, filho de Timeu, amém? Corrigindo aqui. Então, a história para-eclesiástica diz o seguinte: que o seu pai foi um insurgente, que o seu pai foi um rebelde,
e que, como pagamento da rebeldia do seu pai, ele sofreu queimadura em suas vistas. Ou seja, o governo de Roma vazou os olhos desse rapaz, vazou os olhos, e aonde ele passava, o pessoal dizia: ó, esse aí é o filho do rebelde, é o filho do insurgente, é o filho daquele que se opôs contra o governo, é o filho. Agora imagina ele andando no meio da rua sem identidade. Por isso que ele estava à beira do caminho, ele não tinha identidade. Quem era ele? Qual era o nome dele? Era o filho de Timeu. A pior coisa é você ser conhecido apenas como filho de alguém, como sobrinho de alguém, como neto de alguém. As pessoas hoje olham para aquele rapaz chamado, se eu não me engano, Tiago Abravanel, não é isso? Tem um rapaz que é neto do Silvio Santos. Um dia ele disse o seguinte: eu não vou ficar no SBT, eu vou ser um global. Por quê? Porque a pior coisa para ele era ficar ali naquele lugar dizendo: é neto do Silvio Santos, por isso que trabalha aqui. Deixa ele, vamos perdoar essa burrada que ele fez, porque afinal de contas ele é neto do patrão. Ele foi conquistar o espaço dele, porque ele não queria ser conhecido como neto de alguém, ele queria ser conhecido como pelo talento que ele tinha, pelo potencial que ele tinha. Bartimeu não tinha identidade, ele era tatuado, estigmatizado, havia um estereótipo em cima dele, é o filho do rebelde. Ele tinha todos os motivos para ficar sentado dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas ele não ficou, ele resolveu sair, porque ouviu que Jesus Cristo passava por aquele lugar. Agora nós ouvimos e Jesus virou qualquer um. Não, Jesus está aí todo dia, ou entre qualquer lugar eu ouço dele e está aí. Meu irmão, nem tudo que fala de Cristo é Cristo. Nem tudo que fala de Cristo é Cristo. Preste atenção, amém? Outra coisa que eu aprendo é que muitas oportunidades são únicas na vida. No versículo 48 diz o seguinte: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava e falava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você nunca deve brincar com uma oportunidade que Deus te dá. A palavra lançada é oportunidade perdida, não volta atrás. Não volta. Nós pegamos as oportunidades e sabe o que fazemos? Deixamos passar e depois ficamos olhando para Deus dizendo: não aconteceu na minha vida, acontece na vida de todo mundo, menos na minha. Ele podia falar: peraí, mas está indo para Jericó, ele vai passar aqui de volta, afinal é uma rota, Jerusalém, Jericó, Jericó, Jerusalém, Cafarnaum. Jesus passava ali toda hora Jesus passava ali. Jesus tinha uma casa de praia em Cafarnaum, quem sabe? Você sabia não que Jesus tinha uma casa de praia em Cafarnaum? Estuda geografia bíblica, você vai ver só. A gente pensa: não, Jesus, é porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Reclinar a cabeça é que ele não tinha com quem confessar os seus tremores. Jesus tinha um tremor, no Getsemane ele não suou sangue, Jesus não chorou várias vezes. Quando ele diz que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, que não é o filho do homem que ele não tem onde cair morto, não existe isso. Jesus tinha uma casa na Cesareia Marítima, era Cafarnaum, era um balneário como se fosse, vou comparar aqui, como se fosse Jericoacoara. Quem já foi em Jericoacoara? Jesus tinha uma casa. Em Jericoacoara vão muitos europeus, vai gente do mundo inteiro, não é? Cafarnaum era assim. Jesus precisava estar ali, porque a rota comercial passava ali, condimentos, tudo que você imaginar de especiarias passava ali. Jesus, muito inteligente, disse o seguinte: se eu começar a pregar o evangelho aqui, o evangelho que eu vou pregar aqui dissemina pelo mundo. Jesus sempre, por isso que a Bíblia diz: estava ele de novo em Cafarnaum, estava ele em Cafarnaum, estava ele em Cafarnaum, e muitos milagres aconteciam lá. Então, não tem onde reclinar a cabeça, não é porque Jesus vivia de favor, batendo de porta em porta: posso dormir na sua casa? Não, não é isso não. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Você acha que 3 sábios saíram da Mesopotâmia, andaram mais de 3.000 quilômetros,
para levar o presépio, que mais parece uma presepada. Quando eu olho para aquele presépio que as pessoas fazem no Natal, eu digo assim: isso aqui não é um presépio, isso aqui é uma presepada, porque é um boi bufando na cara da criança. Não, se você analisar a história bíblica, conforme, você não vai ver que não tem vaca bufando, não tem 3 magos, a Bíblia não diz que são 3 magos, me mostra que tem 3 magos, a Bíblia diz que foram 3 presentes, e não diz, não diz que é um lugar sujo, cheio de palha, mas pastor, era uma estalagem, e era o lugar onde ele estava. Irmão, vai lá ver Israel. Colocavam um hóspede dentro de casa, porque às vezes alguns animais ficavam em alguma parte da casa, e que nós, na tradução bíblica, quando foi traduzir do grego para o alemão, foi traduzido como celeiro, mas não tem nada a ver com celeiro. Aí você acha que esses 3 magos, esses 3 reis sábios, ou 4, 5 sábios, vamos botar assim, 6, sei lá quantos, saíram de longe para dar um tiquinho de incenso para Jesus, 3 gotinhas de ouro e um frasquinho de mirra? Não, me diz, na sua sã consciência, para honrar o rei dos reis, se hoje você chega para um judeu em Israel e diz assim, vamos à sinagoga adorar, aí ele diz, não posso. Por quê? Você tem compromisso? Não, eu não tenho uma oferta para dar. Mas como assim, você não tem um dinheiro na sua carteira? Não, eu tenho, mas esse dinheiro estava reservado para outra coisa. Eu quero honrar a Deus com aquilo que eu preparei como primícia para Ele. Ele vai em casa, prepara algo, prepara um valor, e volta para poder honrar a Deus. Se hoje é assim, imagine naquele tempo. Você acha que eles iam andar mais de 3.000 quilômetros para dar as mendigagens? Vou dar aqui, o rei, a gente estava esperando, andamos tudo isso. Toma aí uma gotinha de mirra, de incenso, e um pozinho de ouro que mais parece purpurina. Você acha? Irmãos, aqueles homens foram responsáveis com que deram a Cristo por boa parte do financiamento do ministério de Jesus durante muito tempo. Logo depois que Jesus começou a pregar, as mulheres começavam a manter também o seu ministério. Voltando aqui, eu preciso decidir, eu preciso entender que eu não posso ficar à beira do caminho e que eu não posso perder a oportunidade. A pior decisão que você pode tomar é a decisão de ser uma pessoa indecisa. Deus te dá oportunidade todos os dias e a gente acaba perdendo e fica reclamando depois. Tem gente que tem oportunidade para fazer uma boa faculdade, perdeu. Tem gente que tem oportunidade de ter um bom emprego, de ter uma estabilidade. Aí se irrita com alguém no emprego. Eu não gosto, me estressa. O meu patrão me estressa. O seu patrão te estressa, mas paga o teu salário. Tem gente que te estressa e não te dá nada. Só te dá úlcera, gastrite, um monte de coisa. Então para com esse negócio do meu patrão me estressa. Atura, meu patrão é ranzinza. Pois ele paga o teu salário, amado. Sorria para ele. Meu patrão briga comigo, ele fala alto, irmão, sorria para ele, você dê glória a Deus pela vida dele e ore para que Deus dê muitos anos de vida a ele, para que ele suba você de cargo e para que ele brigue mais com você, porque quanto maior o cargo, maior a pressão. Mas a gente quer as coisas boas e não quer. A gente quer as coisas boas, mas quer tudo na moleza. Jesus Cristo, preste atenção, estou falando do Filho de Deus, ouviu a palavra de Deus, e o que aconteceu com ele? Ele ouviu. Quando ele ouviu, este é o meu Filho amado, em que eu tenho prazer, em que minha alma suspira de amor, em que me comprazo, em que eu tenho suspiros de paixão. Jesus Cristo ouviu essa palavra, saiu do tanque batismal. João Batista, tchau, foi para o deserto. Uma pessoa me disse o seguinte: pastor, depois que eu batizei, tudo ficou tão difícil. Eu falei para ela: Jesus Cristo, depois que se batizou, foi para o deserto. Você quer ser melhor que ele? É simples. Jesus se batizou, saiu dali e foi para o deserto. Calma, porque depois do deserto vem a terra prometida, vem o cumprimento da promessa.
O povo de Israel foi batizado quando passou no Mar Vermelho, todo mundo passou. Mas depois daquilo ali veio o quê? Deserto. 40 anos ali puxando, Moisés puxando o povo, mas depois veio a terra prometida. Depois da palavra de Deus sempre vai haver um deserto, mas não perca a oportunidade de atravessar as águas. Tem uma música que diz: Fá, Fá, Fá. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar de novo. Se o trovão e o mar se erguendo vem. Isso. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. É se o trovão e o mar, se a tempestade vier, é sobre as águas. Então, crente, para de mimimi espiritual. Por que isso está acontecendo, pastor? Porque não sei o que. Porque, amados, aprenda a passar na dificuldade dando glória a Deus. Aprenda a passar na dificuldade dando glória a Deus. Tem um cantor que há muito tempo cantou uma música assim: vou passando pela prova dando glória a Deus, amém? Aprende. Aprende. Esse cego, à beira do caminho, ele não gritava: Jesus, eu preciso de um milagre. Não. Nomenclatura messiânica, ele usou dela: Jesus, filho de Davi. Quando você vê essa palavra filho de Davi no Novo Testamento, até no Velho, filho de Davi, como referência profética, está fazendo referência à era messiânica, ao Hamashia, ao ungido, dizendo que Jesus era aquele que havia de vir e tirar o pecado do mundo. O cego, que era cego, enxergava muito mais do que os outros, dizendo: Jesus, filho de Davi, ou seja, eu sei que em ti há salvação para mim. Tanto que Jesus disse o seguinte: meu filho, vai, a tua fé te salvou. Ele reconhece, sabe o que eu aprendo aqui? Aquilo que você pede de Deus é aquilo que Deus derrama sobre você. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele estava usando uma nomenclatura de salvação. Olha o que Jesus diz. Jesus não disse: olha, vai, a tua fé te curou, a tua fé te fez enxergar. Não, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Porque ele invocou por salvação. Ele estava falando: ainda que eu fique cego, mas eu não posso ficar um cego perdido, então me salva, porque eu sei que ainda que eu não veja neste plano terrestre linear, imediato, eu verei na glória, assim como Ele é. Só que eu aprendo outra coisa: Deus, Ele é fiel para fazer muito mais além daquilo que você pediu, pensou, sonhou, segundo o poder que opera em vós, que é a vossa fé. E Ele diz: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz: e ele ia e enxergava e voltou a ver, e sua visão foi restaurada, e glorificava a Deus, e seguia Jesus pela estrada fora. Irmão, o cego foi curado, ganhou mais do que pediu, porque Deus não é um menino, eu sempre digo isso, que destrói o seu castelo de areia. Você está fazendo um castelo de areia, ele vem e destrói. Não, pode, irmão, pensar, focar, perseverar, determinar, buscar, planejar, porque Deus vai executar, e vai executar além daquilo que você pediu. Só que ele recebeu além daquilo que pediu, mas não largou a Jesus. E finalizando aqui, eu conheço pessoas que vão à igreja,
fazem propósitos, campanhas, o que quiser chamar, buscam a Deus, choram na presença de Deus, depois que Deus realiza os seus sonhos nele, essa pessoa diz: muito obrigado, Deus, o Senhor me deu tudo o que eu precisava, o que eu queria, agora deixa eu viver a minha vida. O Senhor abençoa a minha vida para eu dar um pulinho rapidinho e depois eu volto para cá. Entendeu? Afinal de contas, carnaval está chegando, Expocrata chegando, lá no sul que é Oktoberfest, lá no sul meu Deus, outubro, aqui é julho, lá no sul é em outubro a galera pena, que são todas as festas de outubro, dos alemães. Então a Expocrata chegando, eu não vou só comer com a minha família e tal, inclusive eu vou falar para minha esposa, que ela me dê um alvará de soltura, para que eu pule um dia, meu Deus, eu esqueci tudo, eu estou muito velho, esqueci, para eu pular lá o Bel, Marco, chiclete com banana e etc e tal. Irmãos, mas pastor, se eu voltar, Deus me recebe? Recebe. Pastor, mas o senhor está incentivando? Não, Deus recebe. Ué, o filho pródigo voltou e o pai estava de braços abertos, o pai foi quem viu, recebe. Mas eu vou fazer uma pergunta: o filho pródigo voltou, será que você volta? O problema não é Deus receber, o problema é você voltar. Tem gente que, se for, é a última chance, a última oportunidade foi dada. A última oportunidade foi dada. E tem gente que não volta mais. Não é evangelho xiita. Um amigo meu que ia pregar os jovens, e ele falava assim: irmão, aceita Jesus, porque eu estava pregando na rua esses dias, os meninos de skate falaram: eu não quero esse Jesus não, rapaz, sai para lá, seu crente. Aí ele foi atravessar a rua de skate, o carro matou ele, então aceita. Eu falava assim: irmão, você falava isso? Eu falei: pastor, eu vi acontecer, foi desse jeito. Eu falei: amém. Então, que coisa xiita, você é um homem bomba do evangelho, quase, mas não é um evangelho xiita não, mas é verdade, tem gente que está recebendo a última oportunidade. Jesus passava por ali toda hora, mas o cego disse: eu não vou perder essa oportunidade, eu quero Jesus Cristo, o filho de Davi. Deus está te dando uma oportunidade hoje. E se você veio aqui, é porque eu não ia pregar essa palavra, eu nem ia pregar. A pastora lá preparou Jeremias 29, eu sei os pensamentos que Deus tem de ti, pensamentos de paz para vos fazer prosperar, e não pensamentos maus. Mas no meio do caminho ela começou com essa falta de ar. Eu falei assim: ai Jesus, dá força a ela. E para dar o recado já foi difícil, mas quando Deus começou a ministrar no meu coração sobre estar à beira do caminho, a beira do caminho não é o que Deus tem para você. Você é príncipe, filho de rei, pertencente a um reino. Você não foi feito para ficar à beira do caminho. Larga essa capa de filho de Timeu. Quem é você? Não tenho nome, sou filho de Timeu. Quem é você? Eu sou filho de Timeu. A Bíblia diz que ele largou a capa, soltou a capa, pulou e foi ao encontro de Cristo. É hora de você largar a capa, soltar e correr para o altar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aplauda o Senhor. Venha aqui à frente. Eu não sei qual é a capa que você carrega, não sei a capa que você está carregando. Se alguém te fez mal, eu não sei que capa é essa, mas essa capa está roubando a sua identidade. Essa capa está tomando o seu tempo, consumindo as suas energias. Essa capa está impedindo você de ouvir a palavra de Deus. E o Senhor te diz hoje: Ele quer te curar, Ele quer te salvar. Eu gostaria de orar por você.
Você não é o filho de alguém, você é o filho do Todo-Poderoso. Você que quer restaurar, se coloque de pé, por favor.